Já vai, já vai, já vai. Bom dia! Hoje são 8 de fevereiro de 2020, sábado, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Mais um vídeo acerca aqui do livro evangélico Sangue Inocente. Qual o papel do cristão frente à opressão e à violência? Escrito por John Ensor. Já são 5 vídeos, gente. 5 vídeos ainda sobre apenas uma pequena passagem que está aqui na página 19. É porque os erros são muitos. Os erros são muitos. E aí eu tenho que dividir aqui em vários vídeos. Porque se for fazer um vídeo apenas, aí é um vídeo aí com duração de mais de 4 horas. Então, os erros aqui, nesse livro evangélico, são horríveis, inúmeros. É o que eu sempre digo, livros religiosos só levam os leitores ao erro. Principalmente evangélicos. E aqui é um exemplo, ó, o livro de John Ensor. Volto aqui novamente à página 19. Para mostrar mais um detalhe aqui. Vou ler para que quem esteja agora chegando a esse canal aqui, entenda. Então vou ler aqui o que venho lendo ao longo de 5 vídeos aí. O John Ensor, que é um cristão evangélico, ele escreve assim na página 19. Uma das armas principais, ele se refere aqui ao Satanás. Os cristãos adoram colocar o Satanás em tudo. Então ele diz assim, uma das armas principais que o Satanás escolhe é o insensível assassinato de crianças. A forma mais abominável de derramamento de sangue inocente. Aí ele diz, no Egito, o que aconteceu ali, ele diz, não sabendo quem Deus havia escolhido para libertar Israel da escravidão, Satanás empregou a arma brutal de matar crianças em massa no Egito, para tentar extinguir a vida e a obra de Moisés. Então, tudo que ele diz aqui, o John Ensor, é de uma fantasia incrível, que não bate com a Bíblia, como estou mostrando aqui. Porque os cristãos, eles deturpam os textos hebraicos, que estão no Velho Testamento, que não são textos cristãos. Muito bem. Mas vamos pegar aqui, já mostrei em alguns vídeos, né? Nos vídeos anteriores, são 4, 5 com esse, mostrei esses problemas aqui, não vou repetir, para não ficar cansativo. Mas vou aqui pegar mais um item aqui, certinho? Ele diz assim, ó, olha a inocência do evangélico John Ensor. Ele diz assim, não sabendo quem Deus havia escolhido para libertar Israel da escravidão, ele diz aqui que o faraó, o rei do Egito, diz ele aqui que é o Satanás, mas não, é o faraó. Na lenda de Êxodo, diz aqui o John Ensor, eu vou consertando aqui, o faraó não sabia que o Deus hebreu havia escolhido o Moisés, para tirar o povo hebreu da escravidão do Egito. O faraó não sabia quem era o homem que foi escolhido pelo Deus hebreu para tirar o povo hebreu do Egito. Ele não sabia, o faraó. Aí, por não saber, ele mandou matar todos os meninos hebreus para atingir Moisés. Isso aí, essa lenda boba, essa lenda completamente ingênua, isso aí não é um fato, é uma lenda, não é um fato real, é uma lenda e muito ingênua. Vamos aqui pegar a ingenuidade dessa lenda. Imagine, a adoração da escravidão do povo hebreu, que não é história, tudo é lenda, a escravidão do povo hebreu no Egito, o tempo de escravidão, certo? E essa escolha aqui, o Deus hebreu escolhendo Moisés, um homem. Veja a ingenuidade. Vamos trabalhar sobre isso aqui, que é fácil. Então veja a ingenuidade. Diz a Bíblia, em Êxodo, que o povo hebreu estava sob escravidão no Egito há
430 anos aí aproximadamente. 430 anos. O povo hebreu na escravidão egípcia. Entendeu? Veja a ingenuidade da lenda. Pense bem, você aí que está assistindo a esse vídeo, você tem um cérebro, e esse cérebro seu é um órgão maravilhoso. É o órgão mais importante do corpo humano, é o cérebro. Então use o cérebro para raciocinar, e não apenas para separar suas orelhas. Então veja, pense bem, medite, estude. Vamos aqui. Na lenda, o povo hebreu estava no Egito. Quantos anos de escravidão? 430 anos. Isso aí são 4 séculos e mais 30 anos. Veja a ingenuidade. 4 séculos, mais de 4 séculos, o povo hebreu sofrendo ali no Egito. E o Deus hebreu nada fez. Entendeu? Não ria, por favor. Isso aqui estou mostrando é a ingenuidade da lenda. Como a lenda é bastante infantil. Então veja, o povo de Israel era escravo no Egito, certinho? E ali, sofrendo dia a dia. E o Deus hebreu sabia daquele sofrimento, mas não fez nada. Deixou o povo hebreu sofrendo no Egito durante 40 anos, 100 anos, 200 anos, 300 anos, 400 anos, veja bem, e o povo morrendo sob escravidão egípcia, na lenda. E o Deus ficou de braços cruzados durante todo esse tempo. Percebeu essa ingenuidade? Percebeu? Analisa, raciocina. Por exemplo, se você que está assistindo a esse vídeo nesse momento tivesse um filho com 16 anos de idade, trabalhando em regime de escravidão, em uma fazenda de um fazendeiro milionário no Brasil, lá em Cuiabá, Mato Grosso, seu filho preso na fazenda lá, trabalhando sem salário, comida vagabunda, dormindo no chão, em regime de escravidão, seu filho, 16 anos, e você sabendo disso, que seu filho é tratado como escravo numa fazenda lá em Cuiabá, em Mato Grosso, o que você faria? Raciocina, rapaz. O que você faria? Você iria deixar seu filho lá? Você sabendo onde era a fazenda, conhecendo tudo, você iria ficar calada? Você, mãe, iria ficar de braços fechados? Iria? Sabendo que seu filho era escravo lá na fazenda? Você iria deixar seu filho lá durante um dia sequer? Durante uma semana? Claro que não. Você iria correr a uma delegacia de polícia para ali narrar esse fato criminoso. E a polícia lá em Cuiabá iria entrar na fazenda e salvar seu filho. Você não iria permitir que seu filho ficasse nem um dia sequer nessa fazenda como escravo. Você não iria. Imagine você ficar de braços cruzados, sabendo que seu filho está numa fazenda como escravo, e deixar correr o tempo. 10 anos como escravo. Jamais você iria permitir isso. Entendeu agora a ingenuidade da lenda de Êxodo, em que o Deus hebreu, que tinha poder para destruir todo o Egito, na lenda, ficou de braços cruzados. E o povo hebreu, o povo de Israel, morrendo lá dia a dia, sob escravidão. Você entendeu como a lenda é ingênua? E a outra ingenuidade aqui da lenda, diz aqui o cristão, o escritor, o John Ensor, que o Deus hebreu escolheu Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. Veja mais outra ingenuidade na lenda, outra ingenuidade. Raciocina. Na lenda, o Deus hebreu não era forte, poderoso? Ele não poderia destruir de imediato o Egito, destruir o faraó, que não deixava o povo sair? Ele não poderia destruir de imediato? Poderia ou não? O Deus hebreu teria poder ou não para, no dia só, no primeiro dia de escravidão do povo dele,
tirar o povo de lá e matar o faraó e os governantes ali, os demais. Teria ou não teria esse poder, o Deus hebreu? Teria, não teria? Mas não fez, por quê? Foi procurar o quê? Um homem chamado Moisés. Veja a ingenuidade. Para que chamar um homem, para que trazer um homem chamado Moisés, se o próprio Deus poderia resolver por si só o problema? E mais engraçado ainda, são as idas de Moisés ao Egito para conversar com o faraó. Aí é que você morre de rir mais ainda. Isso aqui não é gozação em cima de uma crença não, gente. Isso aqui é um estudo sério em cima de textos lendários. De textos lendários, infantis. O Deus hebreu que teria poder para destruir por si só, sem a ajuda de quem quer que fosse, poderia destruir o faraó. Mas não, chama um homem chamado Moisés. Por quê? Porque os deuses, na verdade, não existem. Os deuses, eles precisam do homem. Porque o homem é que faz alguma coisa. Os deuses não existem. Deuses nada fazem. Deuses nada fazem. Eles precisam do homem. Veja um exemplo, aquelas torres gêmeas lá nos Estados Unidos, né? Nós tivemos há alguns anos aí um avião chocando-se ali contra as torres gêmeas, né? Pois bem, veja ali foram terroristas islâmicos da Al-Qaeda lá, do Bin Laden, pessoas religiosas, terroristas, né? Terroristas islâmicos, que não representam a crença dos fiéis do islamismo. Aqueles ali são terroristas, eram terroristas. Muito bem, então quando eles destruíram aquelas duas torres gêmeas, né, do World Trade Center, duas torres, eles disseram que foi o Deus Alá que destruiu. Não, Deus Alá não existe, Deus Alá não destrói nada, é o homem que destrói. Se aqueles terroristas islâmicos não tivessem jogado aquele avião sobre as torres gêmeas, se eles não tivessem jogado o avião ali, as torres gêmeas hoje estariam intactas, porque Deus algum existe e Deus algum faz alguma coisa. Os deuses sempre, eles precisam do homem. O homem é que faz a ação e atribui aos deuses, entendeu? É a mesma coisa aqui. Veja a ingenuidade novamente. O povo de Israel estava sob jugo, escravidão egípcia. Isso o Deus hebreu não poderia permitir um dia sequer de escravidão, mas ficou de braços fechados na lenda e só foi agir depois de 4 séculos, quando muitos e muitos hebreus morriam diariamente, entendeu? Então o Deus hebreu ficou de braços cruzados e só foi agir depois de 4 séculos. Imagine, seu filho escravo aqui no Brasil, você sabendo onde ele está, e deixa seu filho escravo sofrendo eternamente, em vez de agir de imediato. Viu a ingenuidade da lenda? E a outra ingenuidade é o Deus hebreu recorrer a Moisés para libertar o povo da escravidão. E o Moisés foi transformado ao longo da narrativa lendária. Moisés foi transformado, coitado, num moleque de recados. Moisés ia, conversava com o faraó, voltava. Conversava com o faraó, voltava. Conversava com o faraó, voltava, coitado. E o próprio Deus hebreu, a lenda é tão ingênua, que enquanto o Moisés ia lá para convencer o faraó a libertar o povo hebreu do jugo egípcio, o Deus hebreu por trás endurecia o coração do faraó. Isto é, o Deus não permitia que o faraó atendesse ao pedido de Moisés. Por favor, não ria. É a lenda que é ingênua. Deus pede a Moisés para conversar com o faraó. Só que por trás, o Deus muda o pensamento do faraó, deixa duro o pensamento do faraó para que não aceite as explicações do próprio Moisés. É para você rir muito, gente. Mas isso é a lenda que está na Bíblia.
que é engraçada. Isso é do conhecimento de qualquer estudioso sério da Bíblia. A lenda de Êxodo, você morre de rir sobre a lenda de Êxodo. Se for fazer aqui uma série sobre isso, com o tempo, mais de 2000 vídeos só sobre a lenda de Êxodo, que é muito engraçada. Erros e mais erros, ingenuidades e mais ingenuidades. O objetivo aqui meu não é menosprezar a crença das pessoas, não. É apenas mostrar que não há salvação fora do ateísmo. O ateísmo é aquela verdade inatacável. Tudo isso aqui, tudo que é religião, é a criação do homem. É convicção pessoal, desprovida de provas, de evidências, vestígios, de lógica, etc. O mundo da religião é o mundo da ilusão, da irracionalidade. Não existe a razão aqui. Não existe razão aqui. Tanto é que na história do homem nós temos a idade da fé e nós temos a idade da razão, que são coisas diferentes. Fé religiosa é ausência de razão, é ausência de raciocínio, é ausência de lógica. Razão é outra coisa. Então tivemos a idade da fé e a idade da razão. Entendeu? Coisas diferentes. Então, muito obrigado aí ao Paulo Augusto pelo comentário que ele fez, mostrando ali 2 pontos, não é? Ele, no primeiro ponto, ele pensava que eu estava entrando em contradição quando eu digo que Deus não existe e que o Deus da Bíblia praticava ali muitos crimes contra criancinhas, seres inocentes. E não sou eu que estou dizendo. Os textos estão na Bíblia e eu posso mostrar um a um. Então, a primeira parte do comentário dele foi essa, de que possivelmente eu estava entrando em contradição. Não. Quando eu trato da realidade, eu digo, Deus algum existe. Isso aí é realidade. Agora, quando eu trato de um livro em que há um Deus ali específico, com ações relacionadas a esse Deus, aí você tem que estudar essas ações aí. E aí, nesse caso, estudar que esse Deus fez isso ou não fez aquilo. Mas quando eu trato da realidade, Deus algum existe. São coisas diferentes. E que aquela matança de meninos que está em Êxodo, ela não se repete, não foi um fato que se repetiu na época de Jesus. Não. Quem escreveu a lenda sobre Jesus, o nascimento dele em Mateus, foi buscar justamente aquela lenda de matança de inocentes lá em Êxodo. Porque o escritor ali queria dizer que Jesus era um novo Moisés. Aí ele pegou lendas sobre Moisés e colocou em Jesus. Foi apenas isso. Obrigado.